Oi, Margarete, bom dia. Bom dia, Lúcia. Fábio, bom dia. Vão me dando aí um sinal se o som tá bom, se a imagem tá ok. Pra gente. Bom dia, Elcio, tudo bem? Adriana. Legal, obrigado pelo retorno aí que tá tudo bem. Esperar um pouquinho pra gente começar com os nossos avisos da semana. Muito bom poder contar com vocês aí mais um dia, né? Sempre aí nos prestigiando. A gente tem muita gratidão por todos aí, por esta oportunidade, né, da gente estar sempre juntos com vocês, mesmo que seja dessa forma virtual. Mas a gente tem certeza que esse calor, esses bons fluidos estão chegando em todos os corações. Vamos esperar mais um pouquinho e aí eu já começo com os avisos. Oi, Dani, tudo bem? Saudades, hein? Oi, Carlão, Cris, Milton, tudo bem? Oi, dona Ana, bom dia. Selminha também. Legal, todos estarem entrando. Então vamos começando com os nossos avisos, pessoal. Como vocês já sabem, nossas lives são diárias, de segunda a sexta, sempre às 7h30 da noite. Agora a gente também tem live às terças-feiras, às 14 horas. E no final de semana, sábado e domingo, às 10 horas da manhã. Então temos aí uma grade para poder acolher a todos conforme a disponibilidade, tá bom? Algo importante também para a gente estar dividindo com vocês, né? A gente está começando aí essa semana com o retorno das nossas aulas dessa forma virtual, né? Então aqueles que já fazem presença nos nossos cursos de mediunidade, né? Então a gente vai estar voltando aí com as aulas teóricas, o estudo para os trabalhadores e também para a evangelização. Então é uma semana bastante cheia aí de emoções e de novos desafios, tá bom? Pessoal, como a gente sempre está dizendo, né? Nossa casa física está fechada, mas a gente precisa contar aí com o auxílio de todos vocês. Então aqueles que puderem continuar com a contribuição do Clube do Livro, a contribuição mensal tanto para o Caminho da Luz quanto para o Nosso Lar, a gente agradece. Aquele que pode estar fazendo esporadicamente, a gente agradece também. Os números das nossas contas correntes, tanto a conta corrente do Caminho da Luz quanto do Nosso Lar, estão disponíveis aí nas nossas redes sociais, tá bom? Doações para o Mercalar, tá? Então todo aquilo que você tem aí, utensílios domésticos, cama, mesa, banho, roupa, principalmente brinquedos, né? Só não aceitamos móveis, tá? Então essas doações vocês podem estar levando lá na rua Jacofete, sem número, todas as terças-feiras, das 8 às 16 horas, tá? Jacofete, sem número, a entrada pelo portão de baixo, e aí a gente não recebe móveis, tá bom? Outro recado bastante importante que a gente está dividindo aqui com vocês é a campanha que nós estamos lançando, Minha Urna Faz o Bem. Por que nós estamos falando disso, né? Vocês lembram quando vocês entravam lá no A Caminho da Luz? Porta principal, do lado esquerdo tem uma urna ali. O que a gente fazia toda vez que a gente ia na nossa casa? Depositava lá as notinhas fiscais sem CPF. Lembra disso? Pois bem, a nossa arrecadação para fazer a digitação dessas notinhas caiu muito, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente tinha uma média de 50 mil notas digitadas todos os meses, e hoje o número caiu
para quase 10 vezes a menos. Então, a gente precisa aí do auxílio de vocês. A gente sabe que todo mundo apertou um pouquinho aí as economias, mas lembra que a gente tem outras formas de poder coletar essas notas, né? Por isso que a gente está chamando aí de Minha Urna Faz o Bem e essa campanha. Fala no seu condomínio, com seus parentes, com aquele amigo que tem uma mercearia, um mercadinho de bairro, aquele que tem um restaurante, enfim, todas as notas são bem-vindas, né? Lembre-se, sem o CPF. E aí, se ele deixar, você coloca lá uma caixinha de papelão, uma sacola, no teu condomínio conversa com o síndico, se ele autorizar, você coloca lá, e aí o que que você faz? Traz essas notas para nós. Entrega essas notas lá na Rua Managé, número 78, que é a sede do nosso lar, todas de segunda a sexta-feira, das 10 às 14 horas. E aí, você pode estar marcando também no celular corporativo, que é o 994864879, 994864879. Liga, marca, agenda e traz essas notinhas para a gente. A gente tem aí uma equipe de voluntários para fazer digitação. Claro, com essa queda eles estão um pouquinho ociosos, né? Mas a gente precisa voltar com essa arrecadação que é muito, muito importante para nós. Então, se você puder nos auxiliar, e todas as notas, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente, digitando também aquelas notas que, de repente, a gente não tem o retorno do imposto, mas a gente entra na modalidade de sorteio do governo do estado. Então, tudo é bem-vindo. Não esqueçam que as notas têm uma validade da sua emissão até a digitação de um mês. Então, assim que você começar a coletar, já faz essa doação e entrega lá no nosso lar, que vai nos ajudar. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou chamar a nossa convidada que vai estar fazendo o evangelho hoje, é a Lumena. Ela vai falar da importância da evangelização infantil. Então, deixa eu chamá-la aqui para ela já começar a participar. Já achei. É tão bom quando a gente já acha, né, pessoal? O que a gente sofre um pouquinho com as questões da internet, né? Uma facilidade. Oi, Lu. Bom Tudo dia. bem? Bom Tudo e dia, você? tudo bem? Graças a Deus. Bom dia, pessoal. Tá bom assim? Acho Legal. que tá, né? Tá bom Acho que sim. tá. Se você É, quiser colocar um pouquinho mais é que tem para uma mim. mancha no celular, né? Ah, Tá tá. vendo? Então tá bom. Um pouquinho mais para cá. Isso, Assim? assim. Isso, Tá bom. assim. É Tá porque jóia. tem uma mancha aqui. Tem que sair fora da mancha, eu deixei o celular cair no chão, Mas né? o seu brilho ofusca essa mancha que está aí. Menos, menos, menos. Isso que dá fazer live com um amigo, né? Irmão de fé, de sangue. Fala sério. Nossa, o Eu dia vou tá pôr. puxado hoje, hein? Tá, o dia tá É, puxado, graças a Deus. Começou o cedo. pessoal da evangelização já estudou, já ocorreram algumas reuniões com crianças, agora a live, depois a escola. Nossa Senhora, não deu nem tempo de tomar café, Hoje você imagina como eu tô, né? eu vou pôr uma música Vamos aqui, lá, Lu. Aí daqui a pouco eu beleza. faço a prece para você começar. Tá, obrigada. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho
Você pode retirar uma dor que tem espinho. Você pode se aranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. E assim nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz, com a Caminho da Luz, nossa casa espírita e com nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender os ensinamentos que vamos receber no dia de hoje e que o Evangelho do Cristo se faça presente em todos os dias da nossa existência. Esteja conosco, Mestre Jesus, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, e que os amigos espirituais possam nos envolver, nos inspirar, pois é sempre uma responsabilidade muito grande nós falarmos do Evangelho. E quando nos ocorreu falar da evangelização infantil, né, a importância, isso tem sido muito dito, não é? Com bastante intensidade. Então, muitas coisas passaram pela minha mente. E na terça-feira, uma delas se concretizou. Por quê? Porque nós tivemos a aula inaugural e o Silvio Lemos, palestra linda, emocionante. Se vocês puderem resgatar nas redes sociais do A Caminho da Luz, vocês vão constatar isso. Ele teve a oportunidade de falar sobre Eurípides, né? E ele falou do centro, um primeiro centro fundado em Sacramento. E eu voltei no tempo, né? Porque eu tive em 1994, eu vou abrir um parênteses aqui, que a gente é orientado quando faz oratória e tal, a não falar da gente, né? Mas não tem como não falar algumas experiências. A gente, quando se trata de experiência, a gente tem que falar da nossa, não da dos outros, né? Porque senão nós estaríamos julgando. Então, eu vou pedir licença para poder contar para vocês que em 94 eu fui para Sacramento, Colégio Allan Kardec, fazer um seminário, participar de um seminário cujo tema era evangelização de espíritos. Nós fomos em 5 amigos, né? E em Sacramento, nós tivemos a oportunidade de ir até a Fazenda de Santa Marina, que é onde tem um centro espírita cravado no meio de uma área verde muito grande, e tem esse centro espírita ao qual o Silvio se referiu, que foi o primeiro fundado lá em Sacramento. A gente faz visitação. Lá era um local que anteriormente acolheu escravos, então tem toda uma energia, uma estrutura, é um lugar maravilhoso. E ele contando, eu fui lembrando quanto esse seminário foi um marco na minha vida. Eu tenho ele como um marco de transformação. Por quê? Porque o Colégio Allan Kardec, fundado por Eurípides, é tradicional em olhar o ser humano na sua integralidade, né? Então, não vê só a matéria, vê o ser humano como esse espírito milenar. E toda a pedagogia utilizada ali no Colégio Allan Kardec e todos os discípulos de Eurípides que puderam falar sobre o assunto depois, trazem essa visão.
E eu confesso que até então a gente tem um conhecimento, não tem, mas quando ele se alia à experiência, e uma experiência marcante, ele fica mais profundo. Então participei desse seminário, e esse seminário focava que toda vez que a gente se relaciona com alguém, nós precisamos olhar esse alguém como um espírito imortal, que carrega suas experiências, que tem as suas histórias, tudo aquilo de virtude que ele já aquilatou no coração e tudo mais. E, e a gente trabalhou isso o tempo todo. Um ponto que foi muito abordado nesse seminário foi sobre a questão de que a gente planeja, né, a maioria de todos nós tem a oportunidade, antes de reencarnar, de coparticipar do seu planejamento reencarnatório. E aquilo foi muito forte para mim, porque ficou mais solidificado na minha mente que a gente tem o controle da nossa vida. Principalmente porque um dia a gente planejou. Ora, se Deus é esse Pai bondoso, justo, misericordioso, nós temos aprendido, como Jesus nos disse, que Ele dá aquilo que nós podemos conduzir, suportar, carregar. Então, tudo que acontece na nossa vida está sob o nosso controle. De alguma forma, nós temos dentro de nós essa condição de conduzir, carregar, suportar as coisas que nos acontecem. Adicionado a isso, nós aprendemos como orientar para que essas coisas que nos aconteçam sejam boas coisas. Então, nós temos o Evangelho de Jesus, nós temos as leis divinas. Enfim, aí num determinado momento, já no encerramento desse seminário, os jovens fizeram um teatro. E foi assim um negócio maravilhoso, porque eles encenaram essa fase onde o espírito estava estudando o seu corpo físico. E depois, com quem ele viria, né? E eu lembro que era um corpo físico bastante deformado, porque esse espírito foi um general de guerra e ele havia cometido várias vidas, né? Então ele precisava ter algumas limitações, aquelas que ele provocou em tempos passados. A historinha contava que ele havia adentrado num lar e disseminado toda a família. E aquilo tinha repercutido naqueles espíritos de uma forma muito violenta. E quem viria como mãe desse espírito, né? A mãe daquela família que ele havia disseminado de uma forma muito violenta. Então, eles trazem e explicam ali naquele momento no teatrinho que aquela união, né, de mãe e filho, por exemplo, que eu estou citando como exemplo, era um caminho para que aqueles espíritos começassem a desenvolver os laços de amor, porque essa experiência, né, da paternidade, da maternidade, são experiências, ou de qualquer relacionamento que a gente tem em família, são experiências que nos convidam a fortalecer os laços de amor. A literatura traz isso de uma forma muito clara, muito intensa. Então, mas que aquela união faria isso. Aí mostrava, assim, no fundo, uns personagens vestidos de branco. Ainda bem que era de branco, né? Então ele pergunta quem seriam aqueles personagens, aquelas pessoas. E eu lembro tão bem, isso ficou tão marcado, que falou assim, aqueles são os evangelizadores, que num determinado momento da vida daquele espírito, iriam encontrá-lo e teriam também, assim como os pais, a responsabilidade de semear o evangelho de Jesus no coração daquele espírito. Eu falei, meu, aí aquilo arrepiou, né? Porque na época eu trabalhava já em outra casa espírita, na área, arrepiou como arrepiou agora. Olha, eu já trabalhava numa outra casa espírita como evangelizadora. E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso encarar isso com mais responsabilidade, né? Porque, olha só, será que eu estava... será que eu, como evangelizadora... Só um minutinho. Eu estou numa live. Desculpa. E eu pensei assim, será que eu, como evangelizadora, estava
tô no planejamento de alguém, né? Então eu pensava que eu tinha que ter muita responsabilidade. Enfim, e aí aquilo tudo, aquela experiência, aquele monte de transformação, realmente foi um marco. E eu sei que daquele momento para frente, eu vi com outros olhos esse trabalho de evangelização infantil e de autoevangelização. Porque nós somos espíritos, esse espírito imortal, assim como os nossos filhos, os nossos pais, é todo mundo que convive conosco. Então, isso foi um marco, e naquele dia que o Silvio Lemos comentou de Sacramento, daquele centro e tudo mais, eu falei, eu preciso começar com essa história, né? Para que a gente possa, que eu possa dividir com vocês essa energia tão salutar e tão edificante que é trabalhar na área de evangelização infantil. Vou somar, nesse tempo que nós temos, outras histórias, não é? Então, nós trabalhávamos com crianças muito carentes, na época que eu tive essa oportunidade. Crianças de uma comunidade pobre, com uma condição de vida assim, muito limitada. E eu lembro que era um trabalho assim que elas iam, eram evangelizadas e depois almoçavam, tomavam sopa, né? E a gente pensava, será que eles vêm aqui por causa da sopa, né? Porque eles não tinham alimento em casa. Mas mesmo assim, nós éramos convidados a fazer esse trabalho, porque a semeadura do Evangelho de Jesus no coração de uma criança, ela leva tempo. Então, mais cedo ou mais tarde, nós aprendemos que esse Evangelho, ele floresce. Então, era essa a nossa tarefa, né? Não de cobrança, e sim de semeadura, de adubar isso. E então nós fazíamos, independente se elas iam ou não, se tinham frequência, porque isso também era responsabilidade dos pais. E num outro momento no Evangelho eram convidados a entender a importância desse trabalho e sempre reiterado o convite de que eles levassem seus filhos para a evangelização ou para a sopa, né? Aí eu lembro que eu tinha uma aluna chamada Débora, e aí a Débora morava assim num lugar terrível, os pais eram catadores de lixo, ela tinha irmãos que tinham algumas deficiências no rosto, porque os pais tiveram sífilis, era muito triste, né? Mas a menina era trabalhadora, muito boazinha. E aí um dia a Débora aparece grávida. Eu falei, meu Deus do céu, aquilo acabou com o meu coração, porque eu entendi que tudo aquilo que nós estávamos fazendo da evangelização não tinha surtido efeito. Foi a primeira visão que eu tive. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, eu fiquei muito triste, comecei a chorar, e os meus dirigentes me chamaram, né? Porque a Débora já estava numa gestação avançada, 3, 4 meses, quando a gente ficou sabendo. E aí eles me chamaram e pediram para eu ampliar a minha visão. E o que isso significava? Significava que a Débora, dentro de todas as condições que ela tinha, ela poderia ter abortado aquela criança, mas pelo conhecimento que já havia no coração, ela já sabia o valor da vida. Ela já tinha aprendido o quanto era comprometedor uma atitude de aborto, o quanto era desrespeitoso em relação à vida dela e à vida daquele ser. Então, que ela tinha optado pelo que era o principal, né? Dar continuidade à gravidez. Porque ela sabia que aquilo também tinha algo de importante na vida dela, na vida do bebê. E a minha visão na época, né? Não me fez ver isso. E quando os meus dirigentes me chamaram e pediram para eu ampliar a minha visão, eu vi o valor de novo do trabalho da evangelização infantil. Então, dali para frente foi mais estudo, mais leitura, mais busca de livros, né, que pudessem nos auxiliar. Aí teve um livro que eu li e que chama Nossos Filhos São Espíritos, de um pesquisador e estudioso espírita chamado Hermínio C. Miranda. Ele já desencarnou e tem várias obras, mas nessa obra em especial, ele fala,
ele faz um convite aos pais que, primeiro, entendam que seus filhos são esses espíritos como eles. Que entendam que o mecanismo da reencarnação explica muita coisa, mesmo que eles sejam de outras religiões. Então, ele faz esse convite para que os pais olhem seus filhos dessa forma, porque assim a forma também será uma forma ampliada. E quando eles estiverem em algum momento de grande desafio, que eles possam olhar esses seus filhos dessa forma ampliada, dessa forma que os coloca como aquela condição que aquele espírito do teatrinho que eu pude assistir colocou, numa condição de filho junto com seus pais para desenvolver um laço de amor, mesmo que ele tenha limitações, mesmo que ele tenha más tendências, mas que faça do Evangelho de Jesus aquele manual que todos os pais reclamam, né? Pelo menos é o que eu escuto, né? Não sou mãe e tal, mas os pais falam que os filhos poderiam vir com um manual, né? Assim como ou qualquer outro produto vem. E o Emílio fala nesse livro, ele até cita um livro que eu acho que é aquele A Vida do Bebê, que fala tudo, né? No aspecto físico, o que a criança pode ter, uma bolinha, um vermelhinho, e aí toma um remedinho, ajusta a alimentação e, fisicamente, aquele bebê vai se desenvolver, vai crescer com ou sem limitações físicas, mas aquele livro lá traz um monte de informação que um pai, entre aspas, né, de primeira viagem, vai precisar. Por que eu falo, entre aspas, de primeira viagem? Porque se nós estamos acreditando que não existe um acaso, que as pessoas são colocadas juntas para criar laços de amor, todo mundo se preparou para essa tarefa. E aí, os pais, principalmente, foram capacitados, não é? Para o quê? Para poder acolher esses espíritos como filhos e os encaminhar pelo bem, porque é isso que o Livro dos Espíritos responde em uma das perguntas: qual é a missão dos pais, né? A missão dos pais é encaminhar seus filhos para o caminho do bem, e o caminho do bem é ascendente, né? É em direção a Deus. Então, fisicamente, a gente está cheio de instruções para poder fazer esse processo. E moralmente, né? Moralmente, a gente só tem um manual, que é o Evangelho de Jesus. Então, olha o desafio, né? O desafio é pegar esse manual para si próprio, dentro do seu papel na família, e intensificar, fortalecer, dividir esse manual com aqueles pelos quais nós somos responsáveis. Então, é uma tarefa difícil, porque o dia a dia, todas as pressões, a responsabilidade material, às vezes faz com que os pais não tenham 100% de dedicação para poder fazer, né, essa sementeira do evangelho no coração das crianças. Mas Deus, como um pai bondoso, o que ele fez? Ele colocou no caminho desses pais, dessas famílias, o trabalho da evangelização. E aqui nós estamos falando de todas as evangelizações, né? De todas as religiões. Por quê? Porque em todas elas tem um cantinho para uma criança ir lá aprender o Evangelho de Jesus. Aprender o que é o bem, aprender a discernir, aprender a palavra do Mestre. Eu acredito que a evangelização à luz da doutrina espírita, ela amplia, não é? Essa visão. Porque ela contempla esse espírito com experiências. E por que desde pequenininho, né? Porque os espíritos nos orientam, e isso também é muito marcante para mim, que essa evangelização pode mudar o caráter do espírito quando ela começa desde tenra idade. Porque isso também todo mundo, a grande maioria acredito que está acompanhando esse bate-papo, já sabe, né, que a criança é um espírito mais maleável, né? Ele está mais receptivo no estado da infância para poder receber essas informações. Então, lá a terrinha, né, do jardim dessa criança está mais limpinha, está mais plana, para a gente ir lá e jogar sementinhas do Evangelho.
conforme o tempo vai passando, né, essa terra vai se misturando com tantas outras coisas, com experiências que o espírito vai lembrando, com os exemplos que os pais dão, que às vezes não são exemplos tão envoltos na vigilância, porque o pai também fica nervoso, a mãe também fica irritada, os pais também gritam, os pais também brigam, e tudo isso vai se misturando, aí vai ficando mais difícil. Mas quando plantou desde pequenininha aquela semente, pum, ela irrompe, vai rompendo, né, com mais força. E aí a criança vai também sendo autônoma nesse discernimento. Então, por isso da evangelização ser tão importante assim, né? Eu lembrei de um livro não, de uma palestra de uma estudiosa nessa área também, chama Sheila Passos. Então, ela conta numa das palestras que num trabalho de psicografia para publicação de um livro que ainda não saiu, que chama Janela para o Céu, o autor espiritual contava, olha só isso, gente, que no trabalho de evangelização infantil, todas as crianças que frequentam têm uma ficha na espiritualidade. E que nessa ficha tem um histórico daquele espírito, o porquê dele precisar da evangelização, o porquê dele estar ligado com aquela casa de oração, com aqueles evangelizadores, quanto tempo ele precisa ficar na evangelização infantil. Falei, caramba, né? Eu fiquei pensando em todo esse controle espiritual que os bons amigos fazem para acompanham cada dia, passo a passo, daquele ser, daquele espírito, e podem, quando ele está numa determinada situação, inspirar aquele aprendizado, aquela lembrança lúdica que ele teve numa aula, aquela palavra de um amiguinho, do evangelizador, para que ele possa usar no momento propício. E aí eu fico pensando, né? Que às vezes a gente, no nosso caso, que a evangelização é de sábado de manhã, que a gente fica assim preocupado, né? Ah, eu vou ter que acordar cedo, é tão difícil, meus filhos não acordam. Imagina, vai lá, né? Passa a mãozinha no cabelo, dorme mais cedo na sexta-feira, deixa a mesa do café já pronto para comer rapidinho. E aí leva a criança na evangelização. Olha quanta coisa boa, quanto aprendizado, né? Quanta gente, materialmente e espiritualmente, se mobilizando para poder ajudar esse espírito. Eu sei que meu tempo está acabando, hoje eu não posso estourar, né? Não, Mas, não pode estourar, mas está tranquilo. Eu beleza. aviso quando der 5 minutos. Ah, beleza. Então, esse autor vem trazendo, né? Aí ele descreveu num dos capítulos que quando essa criança entra na sala de aula, e isso a gente compartilha com os evangelizadores, né? É historinha carimbada, assim, nos cursos, que a sala de aula se amplia, se abre como se fosse um painel, assim, um portal, né? Parece filme de Harry Potter, né? Filme de magia, mas se abre como se fosse um portal para que haja uma troca de energias entre aquelas crianças que estão lá e toda a espiritualidade que veio num trabalho de doação, num trabalho de curas, num trabalho de trazer aquilo que a criança precisa para ir se restabelecendo, né? E aí nós nem precisamos falar, porque muitos dos pais que são frequentes, que assistem, que puderam testemunhar aí durante as lives, constatam, não é, a transformação que ocorre naquele espírito, no ambiente do lar, ou a facilidade que eles vão tendo para poder lidar com aquele espírito nos desafios do relacionamento dia a dia. Tem um outro autor chamado Walter Oliveira, ele desencarnou acho que há 4 anos. Vocês podem buscar os títulos dele. Ele tem um título que é Educação do Espírito e vários outros, Introdução à Pedagogia Espírita, volume 1, 2, 3, livro para pais e livro para evangelizadores. E num desses livros, ele fala do desenvolvimento espiritual a cada 3, 7 anos. E quando ele chega nos 14 anos, que é a adolescência, né, que é aquela fase que todo mundo
enquanto o pai fala que é desafiador, mas esqueceu que foi adolescente também, né? Ele diz assim que é um momento, isso também me marcou bastante, acho que cabe dividir. Ele diz assim que é um momento onde aquele jovem de 13, 14 anos, 15, começa a recobrar de uma maneira natural tudo que ele já viveu. E aquilo vira emoção, aquilo vira sentimento, e aquilo se mistura com a emoção e com o sentimento que ele tem da atual encarnação. E que aquilo traz uma confusão tão grande para aquele espírito, que ele pensa assim: se eu não me entendo, como meu pai, minha mãe ou qualquer outra pessoa pode me entender? Olha a confusão, gente, né? Mas é um processo normal. E aí ele pontua que quando esse espírito teve alguma referência do Evangelho de Jesus, quando ele sabe discernir, foi educado para aprender o que é certo a fazer em relação àquilo que não é correto, que ele consegue respirar, ele consegue serenar, e aí ele fica receptivo para receber uma orientação, um auxílio, ele mesmo começa a se disciplinar pela educação espiritual que ele teve num trabalho de evangelização. Então, com tudo isso, mas tudo que a literatura espírita nos traz, né, desses estímulos que a gente dá para as crianças, não tem, gente, racionalmente, não tem como pensar que um trabalho de evangelização não é importante. E é uma evangelização que começa em casa, né? Não tenham dúvidas disso. Então, a gente, no papel de responsável, no papel de pai, tem que se capacitar através de livros, através do evangelho, através da reforma íntima, para ser esse evangelizador mor na vida dos nossos filhos. Mas nós podemos estender, né, esse trabalho, completar, intensificar, levando os nossos filhos na evangelização infantil. Por isso que, dando um spoiler, a nossa próxima companheira que vai falar vai dizer para vocês tudo que a gente tem feito, né, no Caminho da Luz, porque hoje é a nossa casa de oração, é uma casa que possibilitou o desenvolvimento de várias frentes de trabalho, e isso é maravilhoso para a gente, tudo que tem sido feito para oferecer para os pais o recurso da evangelização infantil, mesmo hoje, nos tempos que a nossa casa de oração fisicamente está com as portas fechadas, não é? Então, acho que era isso que eu tinha que dividir, algumas experiências, alguns sentimentos, algumas emoções, para poder reiterar tudo que os nossos companheiros têm falado em relação à evangelização infantil. Então, talvez o convite seja a gente se colocar como uma criança agora, né? E ir até Jesus, como ele nos convidou, e buscar o adubo do amor de Jesus, o adubo do seu evangelho, para fortalecer os nossos corações. E aí, naturalmente, a gente vai ser inspirado e vai ter condições de fortalecer o coração daqueles que caminham conosco. Obrigada. Legal, Lu. Muito legal. Muito bom você poder ter dividido aí essas experiências com a gente. Obrigado mesmo, tá? Eu vou te desconectar. Bom sábado para todos e um beijo no coração. Obrigada. Tá, eu vou chamar a Adriana agora. Dri, vem com força e com fé, e com esse coração lindo que você tem, cheio de amor. A Adriana Mattarelli, ela faz parte da diretoria da Infância e Juventude da nossa casa. E aí ela vai falar um pouquinho para nós dos trabalhos que a gente tem feito aí de evangelização e toda essa evolução dos nossos trabalhos. Oi, Dri. Oi, bom dia, tudo bem, Carlos? Graças a Deus. Bom dia de novo, né? Bom dia de novo. A gente já estudou hoje cedo, 8 horas já estávamos fazendo o nosso estudo com os evangelizadores. Nossa, é verdade, estava logo cedinho, né? Vocês estão me ouvindo bem? É isso aí. Sim, tranquilo.
Então, bom dia para todos, um beijo enorme para todos, né? Eu não consigo falar todos vocês, mas um beijo enorme particular para todos vocês. E eu gostaria de iniciar aqui, primeiramente, agradecendo, né, os nossos queridos evangelizadores, né, como a Lu falou, foi maravilhosa na sua palestra, né? A gente tem que agradecer esses companheiros que vêm fazendo um trabalho incrível, né? Nós já estamos indo para a nossa 19ª videoaula, que é uma forma mais lúdica, né, mais simples de levar o evangelho para essas crianças com tanto amor, né? Então, é agradecer de coração esses evangelizadores mesmo. E também agradecer aos pais que vêm, né, nos ajudando, né, vêm mostrando, né, essas videoaulas que são feitas para essas crianças com muito carinho. Tem algumas famílias que a gente tem até teve a oportunidade de ter a participação deles, com algumas crianças fazendo algumas preces, né? Essas videoaulas são maravilhosas, né? É muito importante. E também falar que a evangelização, ela não parou, ela sempre esteve atuante, né? Primeiro com os vídeos dos nossos evangelizadores, depois agora, né, com as nossas videoaulas, né, que são maravilhosas e que a gente vem trabalhando também algumas parábolas e dando importância maior, que é as leis morais, né? Que é o que a gente precisa para a gente ser feliz, né? E se a gente não é feliz é porque delas a gente se afasta um pouco. Então, ela é tão importante, né? E é o que nós estamos trabalhando junto às crianças, né? Que são leis divinas, né? Leis que Deus fez para que a gente pudesse sermos felizes, né? Para que nós pudéssemos ser felizes, né? E agora a gente está, né? Nós iniciamos hoje as aulas online, né? Que isso serve para estreitar ainda mais esse contato com o jovem, com a criança, que a gente acredita que esse evangelho ele chegará de uma forma mais de uma forma mais intensa, né, no coraçãozinho deles. Então, nós já temos muitos alunos cadastrados na nossa plataforma, né, que é uma plataforma que é exclusiva do A Caminho da Luz, que ela foi adaptada para atender essa necessidade, né, da videoconferência. É um trabalho excelente que foi feito pela equipe de tecnologia, juntamente com a área de ensino, incrível, trabalho maravilhoso, né? A gente agradece muito por oferecer essa ferramenta. E dizer também que as turmas que nós iniciamos hoje foram 3, que são as turmas dos maiores, que são as crianças que são de 9 a 11 anos, a turma da pré-mocidade, que é de 12 a 13 anos, e o GECAL, que é de 14 a 21 anos. Então, a turma do intermediário, por enquanto, nós estamos ainda captando, né? Nós estamos ainda recebendo, os pais ainda estão entrando em contato para a gente fazer esse cadastro dessas crianças, e logo mais teremos também a turma do intermediário, os menores, né? Todos, né? Se Deus quiser, logo, logo todas as crianças estarão juntos aí conosco, que é uma alegria muito grande, né? E por isso que a gente conta muito com a participação dos pais, né? Que eles continuem incentivando, motivando seus filhos, né? Quem estiver assistindo a live, tiver seus netinhos, sobrinhos, né? Que eles participem, né? Que eles ajudem, incentivem os seus filhos, né? Muito bem colocado pela Lu, né? Que essa responsabilidade é nossa, né? A gente tem que levar, pegar na mãozinha, né? Tá lá com sono, mas vai lá, acorda, vamos lá, vamos assistir uma aula, ou então vamos para o Caminho da Luz, né? Vamos para o centro. É muito importante esse momento, né? A criança precisa desse momento, eles precisam desse. A gente tem um momento de brincar, um momento de comer, de tomar banho, e a gente tem que ter, a criança também tem que ter essa conexão, né, com Jesus, com Deus, né, tem que aproveitar desses momentos. Se nós temos as nossas lives que são diárias, né, todos os dias lá, às 7h30 da noite, a gente tem lá, para a gente, sabe, recarregar as nossas energias, a gente escuta aquelas palestras, aquelas maravilhosas, depois a gente tem aquela água que nos ajuda muito, e a frutificação, o ambiente vai ficando cada vez melhor para a gente, eles também precisam disso, né? Então, essas videoaulas, ela é importantíssima, né, para todos eles.
E a gente também quer falar que para os pais que gostariam que os seus filhos participassem dessas aulas online, que eles podem acessar a nossa página do Facebook, né, que é Evangeluz, a Caminho da Luz, e lá vocês têm até já um convitinho, né, para participar. Aí o que o pai vai precisar escrever na inbox, né, na mensagem, que é a mensagem privada? O nome da criança ou do jovem, né, o celular do responsável, o endereço de e-mail, e aí o evangelizador vai entrar em contato com esse pai para poder fazer o cadastro deles e aí participar. Isso são para todas as crianças, a partir de 3 anos. Por quê? Porque quando a gente tiver a oportunidade de inserir as crianças menores, são os menorzinhos, nós já vamos ter o cadastro deles lá e aí nós entramos em contato com os pais, né? É isso, né? A gente tinha para falar, é uma alegria, estamos muito felizes porque hoje, a Lumena falou, nós já iniciamos, né, esse trabalho que é incrível, é uma satisfação enorme, né? É algo que a gente já carimbou o contrato lá em cima, né? Como ela colocou Pois é. como falou. E aí tem que fazer a nossa Pois parte. é. Na verdade. Adriana, eu queria pedir uma coisa para você, se você pudesse repetir o endereço da página do Facebook. O Facebook é o Evangeluz, a Caminho da Luz. Então, vocês colocam lá Evangeluz, que já vai entrar, e vocês podem aceitar, né? E colocar lá os dados na parte do inbox, né? Mensagem inbox. E aí, para todas as idades, eles podem colocar, a partir de 3 anos, é lógico, né? Aí vai passando os dados, porque nós vamos pegar todos aqueles dados, o evangelizador responsável por aquela turma vai entrar em contato com o pai, né? E vai informar quando que nós vamos iniciar para aquela turma que não tem ainda, que no caso que são os menores e o intermediário. Já as outras 3 turmas, nós já iniciamos, então é só para entre eles começarem a já participar já no sábado seguinte já. Tá. Legal. Outra coisa que eu queria dizer também, que é bastante importante lembrar, né? Desde a fundação da nossa casa, né, sempre houve essa importância da evangelização infantil, né? Então a gente escuta das pessoas que estão há mais tempo na nossa casa, que já passaram por esse trabalho, né? E desta preocupação e dessa responsabilidade que a nossa casa sempre teve com as crianças, né? Então foram várias fases, várias adaptações que a evangelização infantil foi passando, porque todos nós evoluímos, né? E agora, mais uma vez, a gente está aí mantendo esse laço tão estreito com as crianças e com os pais através das videoaulas, né? Então é muito importante aí essa participação dos pais. A Lumena falou tantas boas coisas na palestra e uma delas é a questão do acordar, né? E a minha filha já está na pré. Hoje ela já deixou o celular dela para despertar uma meia hora antes e despertou sozinha, né? Então é aprendizado, porque ela sabe o quanto é importante, né? Claro que às vezes a gente tem que estar lá, olha, faz, participa, mas a hora que eles compram porque é bem isso, né? Esse comprometimento, e eles percebem o quanto eles estão aprendendo, sem dúvida. É um trabalho bastante edificante. Obrigado, viu, Adriana? Nossa, eu que agradeço. Eu queria que você ficasse aqui, que eu vou fazer a prece final, né? Então, pessoal, vocês forem pegando as águas, né? Para a gente fazer a prece final, tá bom? Vamos lá. Então, convidamos a todos a cerrar os olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do nosso lar, envolvendo numa luz intensa e radiante que vai higienizando todo o ambiente,
deixando-o claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz, sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco, sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável. Que possamos cultivar a paciência, a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos que esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país e seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que o nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da sua responsabilidade, da sua importância no papel nesse processo de regeneração pelo que estamos passando. Pelo nosso caminho da luz, que este farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente sempre nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família ao caminho da luz se estreitem mais e mais, especialmente neste momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo e receba o que mais necessita, e que seus lares sejam protegidos e abençoados, que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Idri, obrigado mais uma vez pela tua companhia, agradecer a Jesus aí para a gente poder estar à frente desse trabalho e contando com a ajuda de todos os evangelizadores, todos os trabalhadores e também pela confiança da direção da nossa casa, né? Eu vou colocar o Pai Nosso para a gente encerrar, tá bom? Tá bom. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci.
me esqueci que o teu amor bela por mim, que seja feito assim. O alimento deste dia dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor bela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Obrigado,